Fala, minha galera linda! Aqui estamos com o nosso simulado número 2 do TJ Paraná. Galera, em pleno São João, tá? Feliz São João a todos. Tenho certeza que no próximo São João vai estar aqui todo mundo concursado. Galera, deixem um like, curta, compartilha, comentem aqui. Por quê? Se a gente percebe que tem muito comentário, que a galera curtiu, compartilhou, o que é que a gente entende? Que a galera quer mais. E se não curtir, compartilhar, o que é que a gente vai entender? Pô, a galera não curtiu, não gostou, né? Vamos dar prioridade a outras coisas. Então, a gente tá aqui em pleno São João, tá? Mais tarde, né? Vai comer seu milhinho. Por isso que a gente tá colocando até mais cedo aqui, tá? O simulado, tá? Agora à tarde. Então, vamos embora aí e baixem o material que está na descrição do vídeo, porque é um simulado feito com muita responsabilidade. O pessoal, gente, está perguntando muito sobre o nosso curso. Nós temos quase 1000 inscritos no nosso curso do TJ Paraná. Sabe por que isso? Porque o curso da gente é um curso sério. Aproveitem, porque essa semana o curso ainda está em promoção e ainda há tempo, ó. Só para você entender como é que a gente trabalha, veja, a parte de razão e proporção lá, que tem no curso. A gente já viu a teoria, já resolveu várias questões junto com a teoria. Só para você ver aqui, ó. Ó, a gente começa pegando já as questões de 2016, aí vai, ó. Todas. Disponibiliza já as anotações lá, ó. Ó, todas, ó. Todas. Todos os tipos de questões, ó. Todas. E mostrando de duas maneiras, ó. Tá vendo? Por dica, ó. Todo tipo de questão, ó. Tudo. Só da parte de razão, ó. Mostrando de um jeito diferente. Ó. 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 Tem questões aqui que a gente pega mais de uma maneira. Ó. Só aqui, gente, ó, veja quantas questões. Veja, ó. Fazendo de duas maneiras diferentes, ó. Ó. Todas, ó. Já as 2024, ó. Ó. Já as 2024. Ó. Já as 2025, ó. Veja, ó. Já as 2025. Provas que nem tem ainda no site, ó. Veja, já as 2025, ó. Só aqui 29 questões. Aí depois todas de divisão proporcional, ó. Tá vendo, ó? De divisão proporcional, ó. Todas de divisão proporcional. Ó. Todas. E aí vai, ó. Veja. Já as questões todinhas 2025, ó. Todas aqui já comentadas, ó. Todas, ó. Ó, todas, ó, tudo 2025, tá vendo? Tudo 2025, ó. A gente não deu, ó, tudo 2025. Provas que nem tem lá ainda. Ó, só dessa parte aqui, gente, ó, veja quantas questões. Ó, de razão e proporção, ó. Regra de 3, grandezas, ó. 92. Então, galera, não tem como errar. Aproveita esse curso, tá? Então, para o Isaac, para Pamela, né, para o Rodolfo que perguntou aí, tá aí. Então, vamos começar aí o nosso simulado número 2 para o TJ Paraná. E a gente também vai ter o nosso aulão pré-munição, aulão esse que a gente entrega a prova. Vamos embora. Gente, a primeira questão, uma questão 2025 do Instituto AOCP. Dois agentes em saneamento X e Y realizam uma tarefa em 7 horas no mesmo local. Então, ó, os dois juntos realizam em 7 horas. Porém, em horários diferentes e consecutivos.
Sabendo que o tempo que o agente X levou para realizar a tarefa foi 3 horas a mais que o do agente Y, ó, X é 3 horas a mais que o Y. E aí ele diz, o tempo que o agente Y demorou para realizar essa tarefa foi... Galera, você tem duas equações. Uma está dizendo que os dois juntos fizerem 7 e que um deles, o X, foi 3 a mais que o Y. E aí ele quer o tempo do agente Y. Gente, o que é que eu vou fazer aqui, ó? No lugar de X, você vai substituir 3 mais Y. Porque o X é quem, gente? 3 mais Y. Então você vem aqui, ó. Chupa. No lugar de X vai botar quem? 3 mais Y. Vou repetir quem? O Y. Igual a 7. Então vai ficar aqui, ó. 3 mais Y. 2Y. Igual a 7. Resolvendo essa equação, ó. Jogo 3 pro outro lado. Vai ficar 2Y igual a 7 menos 3. 2Y, ó. 7 menos 3. 4. Quem é Y, ó? Quem tá multiplicando passa dividindo, ó. 4 dividido por 2. 2. Então, ó. Y, como o tempo tá em horas, Y fez em quem? Em 2 horas. Letra C de coração e de chupa Instituto AOCP. Tá aí. Ó. Molinho, molinho. Facinho, facinho. Focado, gente. Focado. Vamos para a próxima. Questão 2 que eu elaborei. E você sabe que esse tipo de questão cai mais do que Neymar, né? Que são as questões carimbo. A gente vê alguns simulados, gente, nada a ver. Aqui a gente tem que respeitar o aluno. Ó. Várias questões a gente resolve desse tipo no curso. Vamos lá. Durante a aula de informática, o professor propôs um desafio simples. Repetir continuamente a palavra TJ Paraná em sequência, sem espaços ou separações. A sequência formada seria TJ Paraná, TJ Paraná, e aí vai. Sabendo que esse padrão foi repetido indefinidamente, qual é a letra que ocupa a posição 2030? Gente, são as questões que a gente chama de carimbo, ó. Olha a repetição dos blocos, ó. TJ Paraná. Aí vai. TJ Paraná. Aí vai. TJ Paraná. É como se eu tivesse um carimbo, né, ó? Um carimbo. E eu sempre tô fazendo o quê? TJ Paraná. Tá? Beleza? A gente resolveu tirar o acento aí. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho um carimbo, né? Um ciclo de tamanho 8. Ou seja, as letras se repetem de 8 em 8. Como eu quero a posição 2030, ó, é só pegar 2030 e dividir por 8. Porque os caras não se repetem aí de 8 em 8. Então, ó, 2030 dividido por 8. 20 por 8 aqui dá 2. 2 vezes 8. 16. Sobra 4, baixa o 3, né? 43 por 8 dá 5. 5 vezes 8. 40. Resta 3, baixa o 0. 30 por 8. Dá 3. 3 vezes 8. 24. Sobram 6. Gente, esse 6 aqui é a posição. Ou seja, o cara que está na posição 2030
é o mesmo cara que está na posição 6, que é o sexto elemento. E quem é o sexto elemento aqui? Letra A. Aí o cara, por descuido, marca lá a letra A. Não, né, gente? É a letra A que está na onde? Em D de Deus e de Deus certo. Pronto, tá aqui. Pessoal, se o resto fosse 0, o último elemento do ciclo seria o A, coincidentemente. Se o resto fosse 1, a primeira letra, T. Se o resto fosse 2, a segunda, J. Então, gente, esse tipo de questão, ele cai muito. E a gente resolve várias lá no curso. Vamos embora. Questão 3. Agora 2025. Inclusive essa prova que foi a prova da SEMAD, né, Piauí, em um dos cargos que tiveram lá, não tá em nenhum site de concurso. Isso aqui a gente pegou com a galera que fez a prova. Durante uma aula de matemática, a professora propôs o seguinte desafio aos alunos: formem um conjunto com todos os primos menores que 20. Com base nesse conjunto, quantos subconjuntos distintos podem ser formados? Ó, é o que eu sempre digo. Já apareceram questões do Instituto AOCP com subconjuntos. Mas a maioria são problemas com 2 conjuntos, com 3, pedindo união, interseção. Só que a gente não deixa passar nada. Vamos lá. Galera, quem são os primos menores que 20? O que são primos? São aqueles caras que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Só divide por 1 e por ele. Ó, primo menor que 20, eu tenho 2, que só divide por 1 e por 2. Eu tenho 3, que só divide por 1 e por 3. O 5, só divide por 1 e por 5. O 7, só divide por 1 e por 7. O 11, só divide por 1 e por 11. O 13, só divide por 1 e por 13. O 17, só divide por 1 e por 17. O 19, só divide por 1 e por 19. Gente, esses são o conjunto dos primos menores que 20. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 elementos. Gente, só que ele quer os subconjuntos. Ó, sempre o número de subconjuntos, como é que eu calculo? 2 elevado ao número de elementos. Gente, os subconjuntos são os conjuntinhos que eu posso formar com 1 elemento, com 2, com 3, com nenhum. Porque o vazio, ele é subconjunto de todo mundo. Isso são subconjuntos. E o número de subconjuntos, eu calculo assim, ó. 2 elevado a n. Quantos elementos tem? 8. É só multiplicar o 2 quantas vezes? 8 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Letra C. Uma questão que muita gente perde. Lembra que tem uma fórmula para calcular número de linhas numa tabela verdade, que é 2 elevado a n, só que esse n lá em proposições é um número de proposições simples, distintas, né? Então tá aí, matamos a terceira. Questão 4, ó. Uma função do primeiro grau é dada pela equação y igual a x mais b. E sua representação gráfica é uma reta. Com base, né,
sabendo que os pontos 1,50, 3,100 pertencem ao gráfico dessa função, então, quando y for 200, qual é o valor de x? Gente, veja. Eu já fiz uma questão aqui de funções, e questão de função do primeiro grau, você pode encontrar, muitos professores faz por sistema, perde tempo. Eu mostrei aqui uma questão 2024 do Instituto AOCP e nós fizemos ela sem ser por sistema, mas de um outro jeito. Mas todo probleminha de função do primeiro grau você pode fazer por regra de 3. Você vai fazer assim, galera. Vamos lá. Ó, você tem 1,50. Lembra, o primeiro valor é x, o segundo é y. O outro valor, 3,100. E ele quer aqui, ó, quando y for 200, quem é esse cara aqui? Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer uma regra de 3 simples com as variações. Isso é dica, tá? Às vezes tem professor que vê as dicas e vai lá, copia e cola. Ó, você podia fazer por sistema, como a maioria faz. Questão que pede um determinado valor dentro de uma função, faça a regra de 3 com as variações. Você vai fazer assim, ó. Daqui para aqui, variou quanto? 2. Uma variação de 2 no x. Vai dar uma variação de quanto no y? Daqui para aqui, variou quanto? 50. Ó, variou 50. Então, uma variação, né? Um aumento de 2 no x dá um aumento de quanto? Dá um aumento de 50 no y. Aí você vai fazer agora, ó. Daqui para aqui, aumentou quanto? De 100 para 200. 100. Esse aumento de 100 no y vai dar um aumento de quanto no x? Não sei. Vou chamar de A. Já podia fazer até de cabeça, né? De 50 foi para 100, dobrou. Então, 2 dobrando dá um aumento de 4. Acabou. Se não, ó, só cruzar. Vai ficar quanto? 50A. 2 vezes 100, 200. Quem é A? 50 tá multiplicando, passa dividindo, ó. Cortando os zeros. 20 por 5, 4. Gente, vai dar um aumento aqui de 4, ó. Que eu tô pegando as variações. Se aqui é 3 e vai aumentar 4, ó. 3 mais 4, aqui vai ser quanto? 7. Letra E. Nada de função, tá vendo? Essas questões que pedem um determinado valor, regra de 3 com as variações. Acabou. Chupa, Instituto AOCP. Tá vendo? Show! Gente, e a última. Durante uma reforma em uma pequena oficina, 2 trabalhadores foram contratados para realizar a pintura de uma parede. O trabalhador Carlos sozinho consegue realizar o serviço em 2 horas. Já o trabalhador João, se trabalhar sozinho, leva 3 horas. Sabendo que ambos começaram a trabalhar juntos do início até o fim e mantiveram o mesmo ritmo de trabalho, em quanto tempo conseguirão concluir a pintura trabalhando em conjunto? Ou seja, trabalhando o que, gente? Juntos. Galera, vamos lá. Pedir o tempo junto
Esse tipo de problema você pode fazer por fração, que está no edital, tá? E esse edital é um edital idêntico ao seu. Esse tipo de questão é como se fosse aquelas questões de torneirinha. Uma torneira enche um tanque em 2 horas, a outra em 3 horas. Os dois juntos, olha, pedir o tempo junto quando um ajuda o outro é só multiplicar os tempos em cima e somar os tempos embaixo. Dica do tio, ó. Se for 2 torneiras, uma enche em 2 horas, a outra enche em 3. Elas juntas, multiplique em cima e soma embaixo. Quando eu tenho 2 objetos que eles estão fazendo algo separadamente e pedir o tempo junto, multiplica, soma. Agora, se fosse uma torneira e um ralo, um enchendo e o outro esvaziando, aí você multiplicava em cima e subtrair embaixo. Isso aí vai ficar quem, gente? Ó, 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Quem é 6 sobre 5? 1,2 horas. Aí, galera, tem gente que marca 1 hora 2 minutos. Tem gente que marca 1 hora e 20. Cuidado. Vou dar até um bizu, ó. Veja. O que é 3,5 horas? Não é 3 horas e meia. É só você repetir a parte inteira, ó, que vem antes da vírgula, 3 horas, e multiplicar quem vem depois da vírgula por 6. 5 vezes 6, 30. O que é 3 horas e meia? 3 horas e 30 minutos. Se eu tivesse 7,8 horas, isso é quem? Repete a parte inteira. 7 horas, multiplica isso aqui por 6. 8 vezes 6. 7 horas e 48 minutos. Então, o que é 1,2 horas? 1 hora, multiplica isso aqui por 6. 2 vezes 6. 1 hora e 12, letra A. Mas muita gente marca 1 hora e 2, 1 hora e 20. Gente, você pode fazer por regra de 3. Ó. 1 hora é 60 minutos. 1,2 horas é x, ó. Aí se você multiplicar assim, ó. 1 vezes x, x. Quanto é 1,2 vezes 60? 72. 72 minutos. Que é 1 hora e 12. Porque 1 hora não é 60, mais 12, 72. Então, 72 minutos, 1 hora e 12, letra A. Galera, tá aí. Quem tá afim de adquirir o curso, aproveita, tá na descrição do vídeo. A gente trabalha focado. Então, galera, se a galera comentar aí, a gente entende que quer um outro simulado, simulado 3, né? Deixa o like aí, pelo menos uns 100 comentários, curte e compartilha, ó. Se inscreve no YouTube, quem não tá inscrito aqui no canal, tá? E ative as notificações. Segue o nosso Instagram, entra no nosso grupo do Telegram. E é isso, gente. Feliz São João a todos. Muito obrigado. Beijão, galera. Fui!